Boa tarde a todos, sou o professor Carlos Sérgio, professor da rede particular de língua estrangeira e inglês, né, gente? Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los por num sábado estarem aqui, né, gente, nessa luta, e tenho certeza que vocês vão conseguir sucesso de vocês sendo aprovados aí no Enem, gente. Tenho certeza absoluta que vai valer a pena. E o Academia Enem está aqui para ajudar vocês. Acompanhe as aulas, assistam as aulas pela internet, certo, gente? E é trabalho mesmo, é só assim que a gente consegue, certo? Bom, língua estrangeira em inglês do Enem. Hoje nós vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Eu sei que muita gente tem a opção do espanhol, né, gente? Mas tem pessoas aí que querem fazer inglês no Enem, certo? É importante que você saiba que seja ou inglês ou espanhol, a língua estrangeira que você escolher, não importa. Uma questãozinha que você fizer a mais vai colocar você na frente de milhares, talvez milhões de candidatos, gente. Então, não pode menosprezar a língua estrangeira que você escolheu. Seja inglês ou seja espanhol, você tem que levar a sério, você tem que estudar, você tem que ver, tentar interpretar textos, porque pode fazer a diferença no Enem. Uma questãozinha só de língua estrangeira que você fizer a mais, coloca você na frente de um monte de gente, certo, gente? Então, não menospreze a língua estrangeira. Vamos estudar também, ou inglês ou espanhol, certo? Bom, gente, vamos lá à nossa aula, certo? Hoje eu vou passar para vocês aqui algumas técnicas de interpretação textual. Essas técnicas não servem só para o inglês, não, gente. Serve para qualquer língua. Inclusive, para quem vai fazer espanhol também, essas técnicas servirão, certo? E também a gente vai dar uma olhada em algumas questões que já caíram no Enem. Todas as questões que nós veremos aqui são questões que já caíram no Enem, certo? Vamos lá, pessoal. Trata-se de técnicas de interpretação textual, ok? Vamos lá. Primeiro que você precisa fazer, acompanhe na sua apostila aí, gente. Predizer, inferir o assunto do texto através de títulos ou de elementos tipográficos, como ilustrações, por exemplo. É uma atividade de pré-leitura, serve para estimular o seu interesse pelo texto, certo? O que é isso, gente? É você dar uma olhada no texto primeiro, seja em inglês ou espanhol. Não adianta você ler o texto concentrado, gente. Essa não é a técnica no Enem, certo? O que é que vai servir mais para vocês no Enem, gente? É ler o texto várias vezes, rapidamente por cima, para tentar captar a ideia central do texto, ao invés de tentar traduzir palavra por palavra. Não tentem isso, gente, traduzir palavra por palavra. É ler o texto várias vezes rapidamente para tentar captar a ideia central dele. Depois, se vier uma questão que você tenha que olhar algum detalhe no texto, aí você vai atrás desse detalhe. Mas primeiro, gente, é ler várias vezes rapidamente tentando captar a ideia central, certo? Essa pré-leitura que você vai fazer do texto primeiro é dar uma olhada nas marcas tipográficas, tipo título, subtítulo, gravuras. Isso tudo vocês têm que olhar, gente, certo? A gravura que aparecer vai ajudar vocês a interpretarem o texto. A própria questão que aparece lá embaixo, gente. As questões são em português. Vocês já devem ter visto uma prova do Enem de inglês, não já? Aqui, quem já viu uma prova de Enem do Enem de inglês, gente? A maioria de vocês, né? Vocês devem ter percebido que as questões são em português. Isso ajuda a você descobrir qual é o assunto do texto. Vá lá para a questão. Dê uma olhada lá na questão, que ela é toda em português. Lá vai dizer para você qual é o assunto do texto. Isso também faz parte de técnica de interpretação textual, certo?
Bom, gente, o background knowledge, essa palavrinha que está em maiúsculo aí, tá vendo, gente? Background knowledge, que significa conhecimento prévio, estão vendo aí? Background knowledge, conhecimento prévio, toda a bagagem que vocês têm na vida de vocês até hoje, tudo que vocês conhecem até hoje, isso aí favorece a interpretação do texto, gente. Por exemplo, digamos que caia lá um texto sobre, digamos, Harry Potter, certo? Cai um texto lá sobre Harry Potter, e lá tem uma pergunta que exige vocês saberem, que vocês informem como é o nome da escola que os meninos estudam. Vocês sabem? Não é o nome, gente? Hogwarts. Você precisa ler o texto para saber disso, coração? Precisa? Não. Você utilizou o seu conhecimento prévio. Às vezes, ele é muito útil na interpretação textual. Certo, gente? E assim, quanto maior for o seu background knowledge, quanto maior for o seu conhecimento prévio de assuntos, por isso que é importante ler muito, por isso que é importante ter muito conhecimento, gente. Ler livros, ler jornais, obter informações de todo tipo, para você ter um bom background knowledge, para você ter um bom conhecimento prévio de um determinado assunto, certo? Quanto maior esse conhecimento prévio, que nós chamamos em inglês de quê? Background knowledge. Quanto maior for esse conhecimento prévio, mais fácil será para você interpretar um texto. E isso não é só para o inglês não, gente. Isso também é para a história, isso também é para a geografia. Imagine tudo que vocês aprenderam no colégio até hoje, certo? Tudo isso é útil em qualquer disciplina que cair no Enem, certo? Vamos adiante, gente. Vamos dar uma olhadinha aí. Dá para enxergar aí, gente? Se não der, olha aí na apostila de vocês. A reading time. Dê aí uma olhada geral, gente. Ali na esquerda, lá em cima. Tour. Aí o título. Discover the Lost City of Machu Picchu. Descubra a cidade perdida de Machu Picchu. Aí vocês percebem que tem 3 aí, ó. By train, by helicopter, estão vendo? Walking the Inca Trail. Qual é o assunto do texto aí, gente? Bora lá, me ajudem. Viagem, turismo. Ou seja, aí você não precisou ler o texto detalhado para obter essa informação. O layout, os elementos tipográficos aí, a gravura, as palavras ajudaram a você a conhecer o assunto do texto, certo? Vamos adiante. Esse é o que a habilidade nós chamamos de skimming, certo, gente? Do que se trata? É a habilidade de ler o texto superficialmente para ver qual é o assunto geral, gente. Essa é uma técnica que vocês utilizam no Enem. Eu já disse, nada de traduzir palavra por palavra. Skimming, lê superficialmente, lê por cima. Qual é o objetivo disso? Captar a ideia central do texto. Certo, gente? Às vezes vocês estão no consultório médico, consultório de dentista, aí tem as revistas caras lá, né, gente? Que é a cara do dentista e médico, né? Aí você começa a olhar essa revista, você começa lendo da primeira até a última folha, é assim? Não, você está lá, você começa a folhear. Aí você vê algum assunto que interessa, você já entra lendo de cara? Não, primeiro você vai dar uma olhada, começo, meio e fim. Aí, esse assunto é legal. Aí você vai fazer a leitura concentrada. Isso que você fez antes é o skimming. E isso é importante na interpretação textual. Por quê? Porque você capta a ideia central do texto. Isso é muito importante, certo? Vamos ler aí por cima, ó, esse texto aí. Tá vendo? I don't like banks, never have and never will. They make a lot of money from people like me, and I don't have a lot of money to give. Why should I pay for a bank to have my money?
I prefer to use cash only. Then I always know exactly how much I have. Bom, gente, fazendo o skimming aí, qual é o assunto do texto? Atividade o quê? Atividade bancária, certo? O que ajudou vocês a descobrirem que aí trata-se de atividade bancária? As palavras que aparecem aí, né, gente? Bank, money, certo? Você descobriu qual é o tema aí do texto, certo, gente? Continuando o texto. It also stops me from going overdrawn. If I don't have it, I can't spend it. So my money is kept somewhere safe in the house. No, not under the mattress. Sometimes I worry about burglars, but I don't think they will find anything. Even my wife doesn't know where it is. For me, this is so much simpler. Banks are confusing places for old people with lots of difficult paperwork. Bom, gente, voltando a essa primeira parte. O que é que ele declara aí no chamado tópico frasal? O que é que a pessoa declara no tópico frasal, gente? Já ouviram falar de tópico frasal? Não? Importante, gente. Tópico frasal trata-se do seguinte: as primeiras linhas do texto definem o assunto do mesmo. Entenderam isso? Isso é importante, gente. Normalmente esse tópico frasal vai até o primeiro ponto. Às vezes eles levam 2, 3 linhas. Mas é importante identificar esse tópico frasal. Se houver mais de um parágrafo, cada parágrafo tem o seu tópico frasal. O que diz o tópico frasal que define o assunto do texto desse parágrafo aí, gente? Ele gosta ou não gosta? Não gosta de bancos. Definiu o primeiro parágrafo, gente. O cara aí não é chegado em banco, certo? E é isso que ele diz. Eu não gosto de bancos. Never have. Nunca gostei e nunca gostarei. Esse verbo will aí expressa futuro, certo? Eles ganham bastante dinheiro de pessoas iguais a mim. E eu não tenho bastante, a lot of money, bastante dinheiro para dar. Porque eu deveria pagar para um banco para ter meu dinheiro? Eu prefiro usar cash, dinheiro apenas, only. Então eu sempre sei exatamente quanto eu tenho, certo? Ele também evita, stops, não vai parar, evita que eu fique no vermelho, overdrawn, certo? Gaste demais. Então o tópico frasal aí vai falar de quê, gente? Que não manter dinheiro em banco vai fazer que a pessoa o quê? Fique sempre no azul, né? Evita o fato dele não gostar de banco, evita com que ele aconteça o que com ele? Fica no vermelho. Então aí ele vai dizer que fica sempre no azul, fica sempre com dinheiro em caixa por causa disso. Se eu não tiver a conta, né, o et aí a conta, eu não gastarei. Então todo o meu dinheiro é mantido em algum lugar seguro na casa. Não embaixo do colchão. Às vezes eu me preocupo com ladrões, burglars, mas eu não acho que eles encontrarão nada. Até mesmo a minha esposa não sabe onde está. Para mim, isto é muito mais simples. Bancos são locais confusos para pessoas velhas, com muitas dificuldades, muitas papeladas difíceis, certo, gente? Então vocês percebem aí que a pessoa gosta de guardar dinheiro em casa, certo, gente? Apaga a luz com cascudo e nada de banco, certo? Sem gastar dinheiro. Vamos adiante. Vamos dar uma olhada em outra técnica, gente. Vocês entenderam o que é o skimming, né, gente? A leitura por cima, a leitura rápida para captar a ideia central do texto, entenderam?
Então vamos lá, para o scanning. O que é isso? O scanning é a busca de uma informação específica. É ir onde interessa no texto. Certo? Para quem aqui vai fazer o S, quem é que vai fazer o S aqui, gente? Deixa eu dar uma olhadinha. Quem é que vai tentar o S aqui? Tem um bocado de gente. Essa é uma técnica muito utilizada na prova da UES. O scanning. Vocês querem ver como o scanning é bem simples de entender? Lembram quando vocês iam fazer uma prova de inglês, lá no nono, lá no primeiro, no oitavo, que a professora, a tia, botava perguntas sobre o texto que você não sabia nem para onde ia? Lembra ou não lembra? Sim ou não? O que é que vocês faziam normalmente? Olhava a pergunta, que era em inglês, procurava no texto as palavras iguais à da pergunta. Não mintam para mim, porque era desse jeito. Procurava no texto as palavras iguais àquelas. A resposta vai estar por aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, e às vezes o professor dava certo. Eu, por exemplo, tenho alunos que às vezes botam um parágrafo todinho. Eu falo, meu filho, aí também não dá, né? Pelo menos a parte que tem essas palavras. Pessoal, sem saber, vocês estavam usando a técnica do scanning. Ah, pessoal, isso é errado. Não, pessoal, isso é válido. Na UES, vocês vão usar essa técnica. Na UES, vocês... Alguém aqui já tentou o vestibular da UES, gente? Já? Texto, tentou em inglês? Texto enorme, não é isso? Um falso cognato clássico é esse primeiro aí, ó. O falso cognato é uma palavra em inglês que se parece com o português, mas não tem nada a ver. Parents. O que é parents, gente? Parece o quê? Parents. Mas não tem nada a ver com parentes. É pai. Ah, professor, mas meus pais são meus parentes? É, mas eu não estou falando do sentido. Eu estou falando do significado literal. Parents não é parentes. Parents é pais. Certo? Aí voltamos àquela pergunta. Como é que eu vou saber, professor? Se é cognato ou se é falso cognato? Muito simples a resposta, gente. O número de cognatos em comparação ao número de falsos cognatos é muito grande. Como eu disse a vocês, em qualquer texto em inglês aparece de 30 a 50 cognatos. Não foi isso que eu disse? Porém, nesse mesmo texto, vai aparecer no máximo, digamos, o texto tem 100 palavras, vai aparecer de 30 a 50 cognatos, não é isso? Ao mesmo que falsos cognatos aparecerão no máximo meia dúzia. Ou seja, não preocupa, gente, é só saber os mais utilizados. Porque o número é muito pequeno de falsos cognatos. Aí estão alguns que vocês têm que saber, gente. Vocês têm que saber o que é parents. Eu imagino que vocês já saibam, né, gente? Pais. Pretend, parece o quê? Hã? Pretender, mas é fingir. Bote aí na frente. Fingir. Actually, parece o quê? Atualmente, mas é na verdade. Na verdade. Push. Puxar é exatamente o oposto, gente. Eu lembro que ano passado da Copa do Mundo eu estava na agência do Banco do Brasil e eles botaram na porta push. Aí tinha um senhor na minha frente. Só faltou quebrar a porta. Aí o senhor tente empurrar. Aí, obrigado, viu? Push não é puxar. Push é exatamente o oposto, é empurrar. Certo? Lunch. Parece o quê, gente? Lanchar, mas é almoço. Certo? Aí forma o verbo have lunch. O que é o verbo have lunch? Almoçar. Certo? Olha aí, pessoal, uma frase com falsos cognatos. She pretends to be rich, but actually she is poor. Olha aí como perde a tradução se não souber esses dois falsos cognatos. Ela pretende ser rica, mas atualmente ela é pobre. Perdeu o significado todinho, não foi? Ela o quê? Ela finge. Ela finge ser rica, mas
na verdade, ela é pobre. Certo? Então, aí são dois falsos cognatos, né, gente? Pretends e actually. Então, sabendo os principais, e aí estão alguns, certo, gente? Já é o suficiente, ok? Bom, gente, vamos entrar mais especificamente ao Enem agora, certo? Aquilo ali foi mais algumas técnicas para vocês saberem na hora de encarar um texto em inglês. Vamos especificar ao Enem agora, gente, a nossa aula de língua estrangeira. Bom, gente, a língua estrangeira moderna foi introduzida no Enem a partir de 2010, né? Nós temos aí de 2010 a 2014, teve uma prova que foi anulada, né? Então foram 6 provas até agora. A prova de língua estrangeira no Enem avalia a capacidade do estudante em ler e interpretar corretamente um texto em língua inglesa. O INEP, a autarquia do Ministério da Educação, responsável pelo exame, chama essa capacidade, a capacidade que você tem de ler e interpretar, de competências e habilidades. Veja aí a matriz que nos interessa. Serve para inglês e serve para espanhol também, certo, gente? Competência da área 2. Você tem que conhecer e você tem que usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a 3 coisas. Quais são? Informações, outras culturas e grupos sociais. Ou seja, o que o Enem quer? O Enem quer que o inglês tenha utilidade na sua vida. Não é mais aquele negócio de passar para interrogativo e negativo, mais não. Vai ter uma utilidade prática para você. E as provas do Enem trazem isso, certo, gente? Utilidade prática. Acessar esse tipo de coisa. A primeira habilidade, gente, é a chamada habilidade 5. Na habilidade 5, o que você tem que fazer? Você tem que associar vocábulos que apareçam no texto. Você tem que associar expressões que aparecem no texto ao tema do texto. Já caíram questões do Enem dessa maneira, que aparece lá na questão um vocábulo do texto e através desse vocábulo você tem que identificar qual é o assunto do texto. Veremos já questões desse tipo, certo? Tem aí bem exemplificado, como vocês já viram aí na apostila de vocês, certo? Habilidade 6, utilizar os seus conhecimentos do inglês, vamos dizer assim, e de seus mecanismos como meio de ampliar possibilidades de acesso a 3 coisas: informações, tecnologias e cultura. A habilidade 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E a habilidade 8, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. A gente vai ver questões que exemplificam isso aí, certo, gente? Vamos lá. O inglês com função social agora, com o Enem ele tem a função social, certo, gente? É a competência da área 2. Conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso à informação, a informações e a outras culturas e grupos sociais. Primeiro, como é que você vai associar informações? Através de notícia em algum meio de comunicação, rádio, TV, jornais, internet. O Enem traz notícias. Só no inglês? Não. Em qualquer outra disciplina, certo? Acessar outras culturas. Por exemplo, você conhecer aspectos da cultura de um outro país, de língua inglesa. Saber o que é o Halloween. Sabe o que é o Halloween, não sabe, gente? Certo? Lá tem todo um aspecto cultural do Halloween. Aqui é só fazer festa, né? O pessoal faz festa, enfeitar os locais. Mas lá não, lá tem todo um aspecto cultural. Entenderam uma partida de futebol americano ou de rugby, saberam o que é uma pessoa down under, que é uma pessoa australiana. O apelido que o europeu deu ao australiano é uma pessoa down under, certo? O que representa o 5 o'clock tea para os britânicos. O que é o 5 o'clock tea, pessoal? Já ouviram falar sobre isso? É o chamado chá das 5, uma tradição britânica. Lá os britânicos, 5 da tarde, vão tomar esse chá, né? Ou pelo menos a maioria deles, né? E, por fim, você acessar grupos sociais com o seu inglês. Fazer amigos,
pela internet, ou conhecer algum gringo por aí, né, gente? Já tiveram essa oportunidade. Eu imagino que alguns de vocês já encontraram algum gringo por aí, não já, gente? Hein? Aí o gringo conversa, aí você não sabe o que dizer, não sabe o que ele está falando. O inglês não é nem para isso, né? Às vezes a gente encontra. Semana passada mesmo eu estava lá no Mercado Central com a família, com os parentes meus de Porto Velho. Eu estava esperando eles comprarem. Chegou um gringo numa daquelas lojinhas e se interessou, acho que por uma rede, eu não sei o que era muito bem. E o cara lá dizia para ele assim: são R$200. Aí eu dizia, deu vontade de dizer, rapaz, ele não é surdo e mudo. Ele só não sabe falar português. Você pode falar do jeito que for, alto, baixo, do jeito que for, ele não vai entender. Certo? Você tem que... Faça pelo menos assim para ele. Eu fiz assim para ele, né? 200 no dedo. Ah, é mesmo, né? Aí foi lá pro gringo e mostrou. Ou seja, gente, são oportunidades que vocês têm por aí. Às vezes, de encontrar um gringo, se comunicar, certo? Ou seja, no Enem, o Enem foi elaborado exatamente para essas oportunidades. Na igreja, tem muitas igrejas, né, gente? Que às vezes vêm gringos. Ambiente de trabalho, muita gente precisa do inglês no trabalho, certo? Quem trabalha aqui às vezes já precisou, não foi, gente? Nem só no trabalho, em todas as circunstâncias da vida. Quem não faz curso de inglês, gente, faça um curso de inglês, vocês vão precisar mais cedo ou mais tarde. Hoje em dia, até para passar de fase em um videogame, a pessoa precisa do inglês, às vezes. Aí fica enrolado, não consegue passar de fase, porque não sabe o inglês que está escrito ali. Faça um curso de inglês, gente. Vai ser importante na vida de vocês em algum momento. Ah, professor, eu nunca vou viajar para o exterior. Você não sabe. Talvez hoje você pense isso. O meu sobrinho me dizia a mesma coisa nas festas de família. Ah, para que eu vou aprender inglês? Entrou na UES, começou a fazer química. No terceiro semestre, apareceu a oportunidade de CNPq para ir para a Holanda. Foi para lá. Eu disse, eu não disse que você ia precisar um dia do seu inglês? Ah, professor, inglês na Holanda? Gente. Na Europa, a Europa toda você se comunica em inglês, a não ser nos países que a língua tem origem latina, que eles já não é que eles não sabem, eles entendem. Mas na França eles entendem, mas é que eles não querem falar, eles não gostam de falar. Então o inglês vai ser importante para vocês em algum momento, gente, certo? Vamos lá adiante, façam um curso de inglês, gente. Procurem um curso de inglês. Professor, qual é o melhor curso de inglês que existe? Não depende do melhor curso de inglês, depende de você. Não adianta fazer o melhor curso de inglês que existe e você não se dedicar, certo, gente? Façam. Vamos lá, vamos para a questão. Isso aqui foi uma questão do Enem, certo, gente? Que trata-se da habilidade 5. Ah, professor, mas inglês é tão difícil. Não, gente, é fácil. Bote um japonês para aprender inglês e aprender português, e você vai ver qual é a língua que ele acha mais difícil das duas. Certo? O inglês é fácil, é uma língua muito concisa, muito prática de se aprender, gente. Faça um curso de inglês, vai ser importante na vida de vocês, gente, em algum momento. Vamos lá. A habilidade 5, associar vocábulos e inspirações de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Quando aparecer, isso aí foi questão do Enem, certo, gente? Quando aparecer esse tipo de charge, gente, certo? Deixa eu descer um pouquinho aqui, pessoal. Quando aparecer esse tipo de charge, gente, que vocês estão vendo aí, primeiro, olhem o diálogo. Depois, não tentem traduzir. Olhem o contexto do diálogo. Provavelmente o quê? Pai e filho, não é isso? Conversa entre pai e filho, que normalmente numa charge não vai terminar bem. Não é assim? Bom, o pai sentado diz para o menino: I am tired of your debating everything that I say. Eu estou cansado de debater, de discutir
tudo do seu debate, ou seja, de você discutir tudo que eu digo. I want you to remember 2 words. Don't question me. Eu quero que você se lembre de 2 palavras. Não me questione. Aí o menino, but there's 3 words. Mas são 3 palavras. There you go again. Lá vai você de novo. Certo? Bom, essa é de o que, gente? Habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema, certo? Na questão, ele vai pedir exatamente isso, certo? A tirinha é um gênero textual que, além de entreter, trata de diferentes temas sociais. No caso dessa tirinha, as falas do terceiro quadrinho revelam o foco do tema. Ou seja, você vai associar vocábulos ao tema. Especificamente qual? As falas do terceiro quadrinho. Certo? Quais são as falas do terceiro quadrinho? O que o garoto fez? Questionou. Mas aí são 3. E o que o pai respondeu? Lá vai você de novo. Certo? Então, gente, concluindo, as falas do terceiro quadrinho revelam o foco do tema. Qual é o tema aí? Letra? O que vocês têm a dizer? Letra D? A postura questionadora dos filhos em relação aos pais. É isso que o terceiro quadrinho diz. Certo, gente? Questão do Enem. Questão do Enem, certo? Muito simples. Volta para cima. Vocês percebem, gente, o problema do Enem, gente, não é questão difícil, certo? Não é prova difícil. O problema mais do Enem é tempo, certo? As questões de inglês são fáceis, gente. Vem questões fáceis, certo? Então, normalmente, esse tipo de questão você pode ganhar tempo focando no terceiro quadrinho e fazendo uma leitura rápida. A habilidade 6, exemplo da habilidade 6, que é utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a 3 coisas. Quais são? Informações, tecnologias e cultura, certo? Primeiro, acesso a informações. Dá para ler aqui, pessoal? Mas vocês estão com a apostila aí, né? Primeiro, olhar os elementos tipográficos. Do que se trata? Cartão postal, não é não, gente? Tem selo, tem os pinguins, que identificam o local. Send us a postcard in an envelope with your name, your address, a postcard stamp, and what you would like to know about the Andrew Project, or a question you have about Antarctica, and we'll send a postcard to you from the ice. Envie-nos um cartão postal, ou seja, acesso à informação. Envie-nos um cartão postal em um envelope com seu nome, seu endereço, um selo postal. E o que você gostaria de saber sobre o projeto Andrew, ou uma pergunta que você tenha sobre a Antártica. E nós enviaremos a você um cartão postal from the ice, lá do gelo. Lá do gelo, onde é, gente? Que ele está falando da geladeira, é? Onde ele está, né, gente?